Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Olá, sou Juliver Modesto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Esse é o episódio número 121, gravado na terça-feira, dia 21 de julho de 2020, no oferecimento do Sind Autoescola SP, Sindicato de Auto e Motoscolas, Centros de Formação de Condutores, no estado de São Paulo. No episódio de hoje eu separei um assunto que tem gerado algumas dúvidas entre os profissionais de trânsito, que é a respeito da permissão para dirigir vencida há mais de 30 dias. Eu já havia falado sobre o tema no episódio 119, quando ressaltei algumas novidades da resolução do CONTRAN número 789 de 2020, e agora eu vou reforçar alguns aspectos relevantes sobre a mudança de entendimento do CONTRAN acerca da infração cometida por aquele condutor que dirige um veículo com a permissão vencida há mais de 30 dias. Vou explicar por que chegamos a essa conclusão na Câmara Temática quando da elaboração da resolução número 789, que foi fruto, como eu já falei aqui em outras vezes, da consolidação das resoluções 168 e 358. Só um instante que a gente já começa. Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Muito bem, falaremos então sobre a permissão para dirigir vencida há mais de 30 dias. Inicialmente eu quero destacar aqui que, na verdade, o que vence é o exame de aptidão física e mental, muito embora o Código de Trânsito, em determinado momento, fale do vencimento do documento. Mas o mais correto é falar sobre o vencimento do exame de aptidão física e mental. Em relação à permissão para dirigir, tem uma diferença, porque quando a pessoa inicia o processo de habilitação e obtém a sua PPD, aquele exame de aptidão física e mental realizado tem validade de 5 anos, mas a habilitação provisória, chamada PPD, terá validade apenas de 1 ano e depois os outros 4 anos serão aproveitados para a CNH definitiva. Vamos ver então como que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro em relação a este aspecto do vencimento. Primeiramente, vamos olhar o artigo 147, que trata da realização dos exames e que, no seu caput, diz que o candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito na seguinte ordem. E aí vem mencionando quais são os exames. No parágrafo 2º, estabelece que o exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a cada 5 anos ou a cada 3 anos para condutores com mais de 65 anos de idade no local de residência ou domicílio do examinado. Inclusive, é um dos artigos que deve ser alterado, sendo aprovado o projeto de lei 3267, que se encontra no Senado e sobre o qual já falamos aqui no nosso podcast. O artigo 159, quando trata do documento de habilitação, estabelece no parágrafo 10 que a validade da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental. Ou seja, tanto faz falar sobre vencimento do exame de aptidão física e mental ou vencimento da CNH, porque o Código estabelece que a CNH tem como validade o tempo do exame. E lá no artigo 162 nós encontramos a infração de trânsito respectiva para quem descumpre este prazo e continua dirigindo o veículo, sendo atribuída à infração de trânsito para fins de fiscalização uma tolerância de 30 dias. Ou seja, a partir do primeiro dia que venceu o exame de aptidão física e mental e venceu, portanto, CNH, ela deixou de ter validade, mas para fins da infração de trânsito, a infração só vai ocorrer a partir dos 30 dias, porque lá no artigo 162 estabelece dirigir o veículo, inciso 5, com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Perceba que no artigo 162, inciso 5, só se menciona o documento de habilitação definitivo, chamada Carteira Nacional de Habilitação. Não se traz no artigo 162, inciso 5, a expressão permissão para dirigir. Em relação à permissão para dirigir, como eu disse anteriormente, ela não é atrelada ao prazo do exame de aptidão física e mental, porque esse exame é de 5 anos. Entretanto, o documento provisório tem o prazo de 1 ano, e isso está no artigo 148. Vejamos então o CTB.
O artigo 148, parágrafo 2º, diz que ao candidato aprovado será conferida permissão para dirigir com validade de 1 ano. Perceba que aí, então, a menção é a validade do próprio documento. E o parágrafo 3º diz que a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de 1 ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. Considerando que o artigo 62, inciso 5, que trata da infração de trânsito, não estabelece esta tolerância de 30 dias após o vencimento da PPD para que continue a conduzir veículo automotor, ficaria a dúvida se este prazo também deveria ser prolongado. A primeira vez que houve um posicionamento a esse respeito do Sistema Nacional de Trânsito foi numa portaria do DENATRAN de número 28/99, cujo artigo 1º dizia o seguinte: para efeito de fiscalização, fica concedida a mesma tolerância estabelecida no artigo 62, inciso 5 do CTB ao condutor portador da permissão para dirigir, contados da data do vencimento do referido documento. Perceba, entretanto, que essa portaria não prescrevia qual seria a infração de trânsito cometida após essa tolerância de 30 dias. E foi somente com a resolução número 168 de 2004, que vigorou até este ano, até o mês passado, de junho, que se estabeleceu qual seria a infração. E naquele momento, então, o CONTRAN entendeu o seguinte: artigo 34, parágrafo 5º, para efeito de fiscalização, fica concedido ao condutor portador de permissão para dirigir prazo idêntico ao estabelecido no artigo 62, inciso 5 do CTB, aplicando-se a mesma penalidade e medida administrativa caso este prazo seja excedido. Apesar de ser este até então o posicionamento do CONTRAN, há que se considerar que estava inovando na ordem jurídica, tendo em vista que o CTB não menciona, até hoje, a expressão permissão para dirigir na infração do artigo 62, inciso 5. E, nesse aspecto, devemos nos lembrar da ação direta de inconstitucionalidade número 2998, julgada pelo Supremo Tribunal Federal em abril do ano passado, sobre a qual já falei outras vezes no nosso podcast, e que eu vou ressaltar aqui mais uma vez o seu trecho que menciona o seguinte: por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao artigo 161, parágrafo único do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito, e por maioria declarou a nulidade da expressão ou das resoluções do CONTRAN, constando o artigo 61, caput do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece o conceito de infração de trânsito. Neste sentido, é que quando discutimos a elaboração da resolução que iria consolidar a 168 e a 358, esse assunto veio à tona porque se entendeu que deveria aproveitar este momento para que se corrigisse o equívoco lá de 2004 e que o Supremo hoje entende que o CONTRAN não pode estabelecer sanções por meio de resolução. Se no CTB não menciona que o condutor com permissão para dirigir vencida há mais de 30 dias cometerá infração também do artigo 62, inciso 5, outra deve ser a infração. E esse foi o desafio: encontrar qual seria a infração cometida por aquele que não tem a CNH e a sua permissão já venceu, independente, como eu disse, do exame de aptidão física e mental, mas aquele documento já venceu. E desta maneira, na resolução 789 de 2020, que entrou em vigor no dia 1º de julho, nós passamos a ter a seguinte redação no artigo 28, parágrafo 5º: para efeito de fiscalização, dirigir veículo portando PPD vencido há mais de 30 dias constitui infração de trânsito previsto no inciso 1 do artigo 62 do CTB, que é dirigir o veículo sem possuir CNH. Isso por subentender que, vencida a PPD, já depois do prazo de tolerância de 30 dias, o interessado não tendo obtido a sua CNH, ele não possui mais nenhum documento de habilitação, porque aquele documento que ele tem já não tem mais qualquer validade. E a CNH,
que ele deveria ter obtido após cumprido o requisito do 148, parágrafo 3º, independente de qual motivo que ele não obteve, ele ainda não o tem. Então, se ele não tem, ele está dirigindo veículo sem possuir CNH ou PPD. Existe uma questão que pode ser melhorada, inclusive conversei sobre isso com o jurídico do Denatran, para ver se, ou por meio de uma alteração sistêmica, ou por ocasião das discussões sobre a formação de condutores, a fim de reformular toda a resolução 789, tendo em vista que a consolidação foi apenas para ter numa única resolução todas as normas em vigor sobre formação de condutores, mas ou por alteração sistêmica lá no RENASH, ou por ocasião da reformulação da resolução de formação de condutores, alterar o seguinte: hoje o artigo 28 da 789, que repete o que constava no artigo 34 da resolução 68, antes desse parágrafo 5º, estabelece no parágrafo 1º a seguinte disposição: ao candidato considerado apto nas categorias A, B ou AB, será conferida permissão para dirigir com validade de 1 ano, e ao término desse período, o condutor poderá solicitar a CNH definitiva, que lhe será concedida desde que tenha cumprido o disposto no parágrafo 3º do artigo 148 do CTB. Ou seja, hoje a emissão da CNH definitiva é uma possibilidade a partir de uma ação do interessado que deve buscar a emissão dessa CNH, vai ter que pagar lá, né, uma nova taxa de emissão da CNH, e para que ele possa ter esse documento atualizado. Qual seria a ideia, e foi isso que eu propus ao jurídico do Denatran, que essa emissão seja, ainda que dependa do pagamento e do documento físico, que ela seja virtualmente incluída no sistema RENASH, para diferenciar as seguintes situações: aquela pessoa que cometeu infração grave, gravíssima, ou foi reincidente de infração média no período da permissão e, desta forma, não pode obter CNH, daquele que cumpriu o requisito, não cometeu essas infrações e tem direito a CNH, só falta emiti-la. Eu creio que é importante distinguir essas duas situações. Hoje, da maneira como ficou a resolução, pouco importa se a pessoa cumpriu ou não o requisito, uma vez vencida a PPD e após o prazo de tolerância de 30 dias que continua existindo, a infração não é mais por dirigir veículo com a habilitação vencida há mais de 30 dias, por um motivo muito simples. Ratifico aqui: a expressão permissão para dirigir não consta do artigo 62, inciso 5. Como ela venceu, já passou o prazo de tolerância e a pessoa não obteve a CNH, a conclusão possível é que ele está dirigindo o veículo sem possuir CNH ou PPD, tá certo? A partir do momento que tiver essa reformulação, pelo menos não puniria aquelas pessoas que já têm direito à sua CNH, mas apenas não foram buscar a emissão desse novo documento. Um último aspecto aqui que eu quero destacar é o seguinte: como a resolução 789 entrou em vigor 1º de julho, algumas pessoas ficaram em dúvida sobre como tratar o vencimento dessa habilitação, no caso APPD, por conta da flexibilização das regras no período de pandemia. Enquanto eu já tinha tratado o tema na deliberação 185, que foi referendada e se transformou na resolução número 782. E nessa resolução houve a preocupação de se manter interrompida essa fiscalização para todos os efeitos. Vejamos então o que está na resolução 782. Artigo 4º. Para fins de fiscalização, ficam interrompidos por tempo indeterminado os seguintes prazos. Inciso 5. O previsto no inciso 5 do artigo 62 do CTB para Carteira Nacional de Habilitação, CNH, com validade vencida desde 19 de fevereiro de 2020. Parágrafo 2º. O prazo a que se refere o inciso 5 também aplica-se à permissão para dirigir e autorização para conduzir ciclomotor. Finalizando, se hoje é 21 de julho
22 de julho, agora no mês de julho em diante, até que a resolução 782 seja revogada. O agente de trânsito competente para fiscalizar esta infração se deparar com um condutor de veículo com a permissão para dirigir vencida de 19 de fevereiro em diante, está interrompida a fiscalização. Ele não cometeu nenhuma infração e pode continuar dirigindo com aquela permissão para dirigir. Alguns órgãos de trânsito em alguns estados até já estão prestando serviço de renovação, mas hoje é o que a resolução do CONTRAN estabelece. A fiscalização está interrompida por tempo indeterminado. Se a permissão para dirigir venceu antes de 19 de fevereiro, a multa a ser aplicada hoje é do artigo 62, inciso 1, e não do artigo 62, inciso 5. Algumas pessoas, inclusive, ficaram em dúvida sobre se esta decisão não estaria retroagindo antes da sua data de vigência, porque ela entrou em vigor em 1º de julho. E aí, se a habilitação venceu, por exemplo, em fevereiro ou em janeiro, habilitação provisória, PPD, e hoje foi aplicada a multa do artigo 62, inciso 1, que tem um fator multiplicador diferente, algumas pessoas estão questionando se isso não estaria retroagindo em malefício, né, criando um prejuízo ao condutor. E eu respondo que não, porque na verdade a questão não é quando venceu, mas quando o condutor foi abordado dirigindo o veículo automotor. E se ele está dirigindo o veículo automotor hoje, com a PPD vencida desde início de fevereiro, janeiro ou desde o ano passado, então hoje já se aplica este enquadramento, tá? Que é infração, não há dúvidas. A única mudança que ocorreu foi em relação ao enquadramento que deve ser aplicado, tendo em vista a necessidade de atendimento ao disposto na decisão da ADI 2998 do STF. Espero que você tenha compreendido aí por qual motivo que se alterou o entendimento a respeito desta infração. Esse é o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima. Júniver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.